Boa noite. Estamos juntos mais numa quarta-feira. Hoje para falar um pouco sobre essa essencialidade da quarentena, né? Essa essencialidade do isolamento parcial. Então hoje a gente vai conversar um pouco, né? Entramos um pouquinho antes, vamos esperar que as pessoas entrem, participem, né? Compartilhem o link, vamos conversar todos juntos hoje, para que a gente possa interagir um pouco mais, né? Então, só vou dar um tempinho para que as pessoas entrem, né? Para que a gente possa desenvolver um pouco mais os conteúdos, ok? Eu vou tentando acompanhar aqui também pelo smartphone, né? E a gente vai conversando. Bom, esperar mais um minutinho. Todo mundo lembra, quem estava semana passada acompanhando, viu a nossa batata e que ela continua crescendo, né? Cada momento mais se desenvolvendo nesse tempo, permanece ainda, né, isolada lá com a sua água e ela continua desenvolvendo, né? Então, continua a retomar que a gente possa tomar exemplo, né? Esse desenvolvimento, mesmo no seu cantinho, se desenvolvendo nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia. Certo? Bom, hoje o nosso tema ele é quarentena, uma dimensão necessária e inevitável. Né? Quem está conseguindo manter a quarentena, ficando em casa, né? Quem está conseguindo de fato se manter, né? Quem está conseguindo de fato permanecer com a família, quem mora com mais pessoas, né? Quem está indo trabalhar e volta direto para casa, só sai para fazer o essencial, ir ao mercado, né? Ajudar alguém que precisa, que não tem condições de se movimentar sozinho e tudo mais. Mas conforme a gente vai nesse tempo de quarentena, é comum que a nossa ansiedade aumente, que os nossos medos, nossos anseios para após essa quarentena, né? Aqui em São Paulo, nesse momento, o governador começa a flexibilização dessa quarentena, verificando as possibilidades de abertura dos comércios, verificando tudo aquilo que é possível fazer nesse momento. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco entre dois aspectos. O primeiro é sobre a quarentena e o contágio da doença, né? O porquê da quarentena, propriamente dita a princípio, pensada pelos órgãos de saúde. E num segundo momento, que eu até julgo muitas vezes muito mais essencial, que é quando essa pandemia chega, quando essa quarentena chega, a gente consegue enxergar aquelas pessoas que antigamente eram invisíveis, né? É incrível acreditar que em pleno século XXI, muitas pessoas ainda elas estão invisíveis a um olhar um pouco mais cuidadoso, né? Invisíveis ao cuidado de fato, né? Com o outro. Então, a ideia é que a gente possa conversar hoje sobre isso, né? Bom, no primeiro momento, quando se pensa na quarentena, né? Quando se relembra quarentena, os 40 dias, né, em isolamento, 40 dias reservado, essa é a ideia da quarentena de fato, né? Pensada justamente para que o vírus ele não se espalhe, né? Para que o vírus ele se mantenha, uma vez que nós não temos
uma rede suficiente no SUS para acolher toda a população. Então, pensa-se na quarentena primeiramente como uma forma de escape da propagação do vírus, né? Já num segundo momento, a gente pensa que essa quarentena, esse isolamento que nós estamos vivendo, serve também para que nós notemos as pessoas que estão, né, trabalhando, que são necessárias, estão de fato essencial o trabalho delas, né, desde o coletor de lixo até o médico que sai de suas casas para nos dar o serviço essencial, né? Então, nesse momento que a gente pode olhar de fato para o outro e perceber que ele existe. E para além dessas pessoas, ainda a gente consegue olhar para aqueles que estão muito perto, né, que estão em casa. E aí eu queria, né, perguntar para vocês como que tem sido esse tempo de quarentena, esse tempo ficando em casa, né? O que foi possível descobrir, foi possível de repente aprender, né, nesse tempo, o que foi possível desenvolver nesse tempo que nós temos ficado em casa, né? Como você de fato tem lidado com esse tempo? E aí eu gostaria de, né, a gente pudesse conversar um pouco. Então, né, se puder colocar aqui nos comentários e dizendo mesmo, compartilhando como tem sido, o que tem aprendido, né? O que vocês têm passado de fato. A Lúcia está dizendo: quando eu penso na quarentena, sinto-me frágil, dolorida e cansada com tudo isso. Sinto falta das atividades da igreja. De fato, a quarentena ela nos afastou um pouco presencial, né, das nossas atividades regulares, das atividades daquilo que a gente consegue participar e gosta de participar, né? Então, de fato, a quarentena ela vem para nos ajudar a não propagar o vírus, mas em outro momento nós também temos as nossas necessidades que vão ficando cada vez mais apertadas, né? Cada vez mais sofridas de fato, né? Como a Lúcia diz. Então, ela pode ser entendida dessas formas, né? Cada um vai vivendo a quarentena com as suas possibilidades e elas vão demonstrando de fato, né, essa fragilidade que nós temos e que sozinhos fica difícil mesmo, né? Quando nós reconhecemos que nós temos outras pessoas, pode ser que se torne um pouco mais fácil essa quarentena, né? Se torne um pouco mais fácil essa ideia mesmo de se isolar no momento, de se reservar. Quando nós pensamos em isolamento, talvez fique um pouco forte, né? Quando se diminui para um distanciamento, ainda demonstra algo que está separado, mas quando nós pensamos que esse momento de quarentena, ele pode ser um momento que nós ficamos reservados, pode ser que transforme um pouco mais, fique um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve de passar por ela, né? É muito comum ainda as pessoas, né, acreditarem que esse tempo de quarentena é uma bobagem, que não precisa de nada disso, né? Mas ela se torna muito essencial, né? A Simone diz que não é fácil a quarentena ficar longe presencialmente dos amigos e alguns familiares, mas depois da fase de raiva, ela se ressignificou e começou a dar aula online, né? Ela tem feito a live aqui com a gente e também os cursos, ela tem feito cursos para amenizar o sofrimento, né? Ela procurou fazer mais momentos de oração, então ela
pôde pensar nessas possibilidades do que fazer, de como fazer, né? Então ela olhou para aquilo que era dela. Então nesse momento de quarentena é importante que a gente possa tomar conta de nós mesmos, em primeiro momento. É o momento que a gente se reserva e olha para nós mesmos e se pergunta, né, como temos vivido até hoje, né? E aí eu quero fazer uma pergunta, né, para quem está aqui conosco, pensar na relação familiar mesmo, que é quem está mais próximo e às vezes quem ficou um pouco mais distante com essa quarentena, perguntar, né, como que tem sido vivenciar dia a dia para quem está ficando em casa, né, com a sua família, como tem sido vivenciar, né, dia a dia, acordar com aquele tempo que muitas vezes a gente reclama que não tinha. Ah, não tenho tempo, é difícil, é corrido. E hoje, quando nós temos mais tempo, como tem sido? Temos aproveitado, né, ou temos deixado passar mesmo ainda com esse tempo, né? Como de fato tem sido essa relação com esse outro que está próximo, né? Ou esse outro até mesmo que está próximo só pela internet. A Simone ainda completa que ainda bem que com a internet conseguimos ver os amigos e familiares. Ela ainda diz, né, que ainda bem que ela consegue ver. Isso vai matando a saudade, vai trazendo um pouco mais de perto, né, essa presença dos amigos, vai se sentindo mais confortável. Até mesmo para mostrar que os sonhos não foram interrompidos nesse momento, né? Os sonhos eles continuam dia a dia, né, cada vez mais crescendo quando nós reconhecemos que nós temos amigos, que nós temos família, né? E ainda pergunto, né, essa relação que nós temos vivido, né, dia a dia, que é ainda mais para as pessoas mais jovens, que falam, uma correria, tem a faculdade, tem o trabalho, né, eu não consigo dar tanta atenção para essas pessoas, eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer, né, acordo, já saio correndo, tenho que pegar 1, 2, 3 ônibus para chegar no trabalho, e aí hoje nós temos esse tempo, né? A Lúcia diz que está sendo uma luta desigual contra algo invisível e perigoso, e a superação depende de cada indivíduo que estiver disposto a fazer um bom combate. De fato, a gente pode encarar a quarentena também como um combate, como uma luta. Talvez pensando não combater a quarentena, né, mas combater o vírus, esse mal que está chegando nesse momento, né? Então, de fato, é uma luta dia a dia. De fato, nós vamos tentando superar, né? Quando nós acreditamos no amanhã, quando nós se apegamos àquilo que acreditamos como real, né? Vai ficando mais fácil, né? Como eu já tinha dito, né? Muitas pessoas que antes eram invisíveis, né? A gente pode pensar nas pessoas invisíveis. Hoje, vemos muitas pessoas dizendo, olha, fique em casa, que eu preciso trabalhar, fique em casa, que tem a mocinha lá que trabalha no mercado, fique em casa, que tem o rapaz que entrega pizza, que entrega marmitex, né? Essas pessoas que antes não eram notadas como seu valor, né? Hoje nós podemos ver o quanto essencial o trabalho delas é para nós, né? O quanto essencial o dia a dia delas nos faz ser quem somos, né? Semana retrasada, a gente conversou um pouco sobre o que é a doença, saúde e a cura e a restituição, né? Então a gente colocava também que a doença ela podia ser a forma que enfrentamos esse momento, né? E que a saúde é a forma que nós compreendemos toda a situação da nossa vida, né? E
O Juberlândio diz assim: conta de malucos, em 24 de março foi decretada a quarentena em São Paulo. Na ocasião tinha 30 mortos pelo vírus no estado. Agora há mais de 300 mortos por dia. Eles estão abrindo a cidade, será que isso tem sentido? Ou esvaziou-se o discurso? De fato, né, Juberlândio, parece que nós estamos retrocedendo, né? Quando falamos de abrir, flexibilizar, uma vez que nós entramos na quarentena com 30 mortos e hoje com mais de 300 por dia, pensa-se na flexibilização, né? De fato, é uma coisa que parece contraditória, mas que se for colocada nos locais adequados, né? Ora, tal cidade tem suporte ainda de leitos nos hospitais, tal cidade não tem número grande de casos, né? Se essa cidade que tem leitos de hospitais ainda, que não tem um número de infectados alto, não tem número de mortes, né? E não tem nem como falar que não tem número de mortes relevantes, porque uma morte de fato já é muito relevante, porque é uma vida, né? Então, mas se percebe que uma cidade X não tem esse risco, é competência do Estado, né? Do Estado, do governo, dos municípios, flexibilizar. De fato, é estranho quando a gente vai acompanhando as notícias e vendo que aparentemente os números não caem, ao contrário, só sobem. Mas também é um momento importante que a gente possa se colocar nesse papel, né? Uma vez que o Estado flexibiliza e que nós às vezes não concordamos com, né, tais movimentos, nós também podemos fazer de fato uma campanha no sentido de contribuir com nossos amigos, nossa família, dizendo que a pessoa também não precisa sair de casa, né? Não é porque flexibilizou, porque abriu as lojas, porque facilitou o acesso, que as pessoas estão obrigadas a sair de casa, né? Nós não precisamos, de fato, quando nós tomamos consciência da necessidade, nós não precisamos, de fato, ter leis que faça que a gente faça aquilo que é necessário, né? Então, de fato, nós precisamos que tomemos esse papel. O governo ele pode flexibilizar, ele pode dar a quarentena, mas de fato, quem vai decidir se sai ou não é cada um de nós, né? Então, é importante que a gente propague isso. É importante que a gente, né, diga que não é porque flexibilizou que nós precisamos estar na rua ativamente. Podemos continuar com a mesma conduta como se estivesse na quarentena total, né? Porque é muito comum, né, nós se preocuparmos, né, de fato, com a política nesse momento, um momento que nós vivemos um momento de crise também, né? Política num cenário total do Brasil, né? Desde da presidência até os prefeitos. Nós vivemos uma crise política um tanto quanto difícil, né, nesse momento, que nós já vivemos uma crise sanitária, uma crise de saúde, e nós estamos passando também por uma crise política, né? Então, de fato, preocupa-nos, né, muito pensar que nós estamos flexibilizando e que muitas pessoas também estão flexibilizando a sua quarentena, né? E aí, continuando nessa ideia mesmo, que nós precisamos ser atuantes, participantes de fato, né? Nós precisamos assumir esse papel, ser autênticos, né? Ser donos de fato do nosso livre-arbítrio, né? Quando decidimos viajar, quando decidimos viver nesse momento, quando decidimos quebrar ou não a quarentena,
nós usamos do nosso livre-arbítrio de ir e vir, né? Mas existe algo que é muito mais da nossa moral, que é discernir entre aquilo que eu posso e aquilo que de fato eu devo fazer, né? Então essa pergunta que fica para nós, né? Eu faço aquilo que eu posso simplesmente porque eu posso, ou eu faço aquilo que eu devo fazer porque é o certo, né? Porque o dever é muito distinguido daquilo que é o nosso poder, tá certo? Né? Encaminhando ainda nesse sentido, né, vamos pensar hoje também que todas as crises que nós tivemos, né, isso de uma forma geral, de uma forma até mundial, todas as outras pandemias que nós tivemos, elas serviam para que aquele povo pudesse crescer de uma forma, né? Então, quando nós verificamos, ainda na peste negra, depois na gripe espanhola, que as questões de higiene, né, eram muito precárias, desenvolveu-se então a ideia que nós precisamos olhar para esse cuidado da higiene. Nós precisamos se preocupar de fato onde nós despejamos o lixo, onde nós jogamos o nosso esgoto, né? Então, toda grande crise, toda grande pandemia que teve, também serviu para que nós tivéssemos outras possibilidades, né? Serviu também para que, principalmente na gripe espanhola, né, serviu para que nós olhássemos que nós dependíamos das pessoas do campo, né, na época, das pessoas que eram os fazendeiros, agricultores, né, que nós dependíamos deles. Isso tornou outro cenário, tornou um pouco mais leve, né, se tornou mais de fato mais livre de todos os anseios, né? Então, nós podemos esperar dessa pandemia, dessa quarentena, desse momento de isolamento, nós podemos esperar de fato que ao final disso algo de muito bom surja, se não no mundo inteiro, né, pelo menos em nosso ser. Se depois dessa pandemia, depois desse isolamento, o mundo todo não mudar, né, não estiver olhando com mais amor para o outro, que ao nos olharmos, nós possamos de fato olhar com mais amor para nós mesmos. Então, que essa pandemia ela seja uma grande reviravolta em nosso mundo, em nosso ser. Então, é importante que a gente possa acreditar de fato. É importante que a gente vivencie esse momento como se fosse um momento especial. Que nós vivenciemos esse momento como um momento único, né, que nós estamos passando. Que nós exerçamos o nosso direito de ser e de existir e de opinar, né, pelo aquilo que nós acreditamos, pelo aquilo que vai trazer a saúde, vai trazer a paz, né? Uma coisa importante para que nós cresçamos pós essa pandemia, pós esse isolamento, a gente valorizar a produção do nosso país. Muitas vezes nós queremos buscar algo que é de outro país, porque acreditamos que tem mais tecnologia, porque é de um produto melhor, de uma qualidade melhor. Até mesmo se a gente pensar no vinho, quando se vai tomar um vinho, sempre se pensa no vinho francês, no vinho importado. Quando nós temos grandes produtores aqui no nosso país, grandes cidades que são específicas, produzem algo específico. Se a gente pensa em São Roque, se a gente pensa
né, no sul, pensa em vinhedo. O nosso país ele produz de tudo um pouco e de muita qualidade. E como nós nos preocupamos muito, nossa, o Brasil vai quebrar depois dessa pandemia, porque vamos entrar numa crise econômica muito grande. Se nós pensarmos de fato um nos outros, começaremos então a investir no nosso país, nos nossos produtores, né? O do nosso bairro. Nós temos os nossos mercadinhos dos bairros, nós temos a quitanda, nós temos as pessoas da nossa cidade que vão voltar, vão retornar dessa pandemia, desse isolamento, precisando ainda mais de apoio de cada um de nós. Que nós possamos de fato valorizar essas pessoas, que tal como nós, dependem daquele trabalho dia a dia, né? Então que nós possamos valorizar as pessoas, as vendinhas dos nossos bairros, né? Valorizar de fato cada coisinha, a nossa feira que a gente tem dia de terça e aos domingos, que nós possamos vivenciar esse momento, né? E ajudando essas pessoas, né? Essa é uma forma mais viável, talvez, que a gente mantenha a economia do nosso país, né? Então, a quarentena ela pode ser inevitável, né? Como o nosso tema diz, ela é necessária e inevitável. Ela pode sim trazer vários prejuízos para depois dela. A gente pode sim vir a enfrentar uma crise econômica, né? Podemos enfrentar outra crise sanitária, né? Mas se cada um contribuir, né, com o desenvolvimento da comunidade, né, até a palavra comunidade mesmo, né, de ser uma comum unidade, nós vamos conseguir, não que nós vamos conseguir passar sem prejuízos, mas nós vamos conseguir passar um tanto mais tranquilo, um tanto mais estabilizado, né? Sabendo que quando nós valorizamos a produção do nosso país, do nosso bairro, da nossa cidade, nós estamos valorizando o nosso próprio ser também. Nós estamos valorizando a nossa comunidade, né? O medo ele faz é muito real e é muito presente em qualquer isolamento, né? Vamos pensar no isolamento de uma pessoa que antes da pandemia, antes do coronavírus, uma pessoa que desenvolveu, pensa numa doença fraca, uma pessoa que está com catapora, uma criança com catapora, né? E vamos pensar que seus outros irmãozinhos, ela tem mais 4 outros irmãos, e nenhum deles pegaram catapora ainda, né? E a mãe, né, para uma forma de cuidado, separa esses irmãos, né, por um tempo, até que a medicação faça efeito, até que passe os sintomas, afasta um pouco esses irmãos para que eles vivenciem, né, para que dê o tempo de não contagiar o outro. Dá medo, da angústia, da saudade, da vontade de abraçar forte, né? Quantos avós não sentem saudade de poder abraçar seus netos, de poder brincar com seus netos? Infelizmente, né, vendo todos esses relatos que nós acompanhamos e já temos acompanhados por meio dos atendimentos que nós fazemos, infelizmente muitas pessoas já viviam o isolamento, viviam a quarentena antes mesmo da pandemia, né? Viviam a quarentena de uma forma sem perceber. Pessoas que já eram casadas há mais de 25 anos, mas ainda não conseguiam, né, de fato conhecer o outro, né? Tem muitas pessoas que ainda dizem: você só conhece a pessoa depois que você casa, né? É um momento que, na verdade, nós então fechamos os nossos olhos para não ver.
Porque se a pessoa tem um tempo, né, de namoro, que é um tempo de espera, e ela ainda não conheceu o outro, né, talvez não algumas particularidades, mas se ela ainda não conheceu o jeito do outro, se ela não percebeu como o outro se porta, quer dizer então que ela não está olhando de fato, né? E aí eu quero fazer um convite, um exercício também para vocês, né? Assim que acabar, né, que vocês possam olhar diante do espelho, primeiramente, né? Se olhar no espelho e de fato se reconhecer. É o primeiro ponto para que a gente se mantenha um pouco mais saudável nesse fim de quarentena, nesse momento de flexibilização, para que se mantenha um pouco mais saudável. Então, convidar vocês a de fato se olhar no espelho, quem não tiver um espelho, né, se olhar na própria fotografia do celular e se perceber. E aí fazer uma análise total do seu rosto, né? Olhar a sobrancelha, olhar a boca. Não só quando nós olhamos no espelho, passamos a mão, penteamos o cabelo, para quem tem cabelo, né? Penteamos, né, cabelo. Não só quando escovamos os dentes, mas de fato fazer uma análise real, né, daquilo que nós somos fisicamente, né? E depois dessa experiência, poder olhar para a pessoa que está mais próxima de você. E se essa pessoa mais próxima de você ainda estiver em outra casa, fazer uma chamada de vídeo para ela, se não for possível encontrá-la, e olhar atentamente também para essa pessoa. E perceber os mesmos sinais, desde a sobrancelha, a boca, as pintas no rosto, para que nós possamos de fato começar a enxergar a pessoa nos seus mínimos detalhes. Após a gente reconhecer quem somos, né? Após a gente reconhecer quem o outro é fisicamente, nós passamos para o segundo momento, que é reconhecer o valor do outro, o valor que o outro tem para nós, né? Qual que é o valor da família? Qual que é o valor de ter amigos? Qual que é o valor de ter um trabalho, de ter uma casa? Muitas vezes nós podemos sentir a ausência. Gostaria de ter algo, gostaria de ter uma comida X que é melhor, gostaria de ter uma casa melhor, gostaria de ter móveis, eletrodomésticos, dinheiro. Quem não gostaria de ter dinheiro mais, né? Só que muitas vezes esquecemos o quanto de fato nós somos ricos, né? O quanto de fato nós temos se desenvolver, temos tudo do bom e do melhor. Então, que nós possamos olhar para todas essas coisas, olhar para aquilo que nós temos, olhar para aquilo que é nosso, olhar para aquilo que batalhamos para ter, e que a gente possa de fato vivenciar tudo isso, né? Outra coisa que é importante a gente lembrar, né, nesse momento que nós podemos chamar esse momento de quarentena, esse momento de vivência da nossa reserva pessoal, né? É um momento que a gente pode pensar, já que nós temos que ficar em quarentena, nós podemos pensar que poderia ser até um tempo de quaresma, um tempo de retiro, um tempo onde a gente olha cada um, né, de uma forma diferente, de uma forma mais com compaixão, né? Então, é importante que a gente aproveite esse momento, é importante que a gente vivencie esse momento como sendo único para nós, como sendo um momento de expectativas, um momento de reacender sonhos,
né? É um momento de vivenciar nosso ser, né? Nosso ser autêntico, nosso potencial. Ainda, né, pensando nesse momento, queria perguntar se algo tem mudado, se você percebeu alguma mudança nesse tempo de quarentena. Nesse tempo que você ficou mais em casa, se você percebeu alguma mudança em você mesmo. Ou naquelas pessoas que de fato moram com você, nos amigos. Se você percebeu, né, se você percebeu alguma mudança, algum sinal. E aí compartilha conosco, comenta aqui se vocês perceberam essa mudança, se vocês perceberam aqui alguma coisa que olha, eu tenho que ficar em casa, mas eu consegui, sei lá, pensar no básico, consegui olhar para minha casa e perceber que dava para pintar a minha casa. Eu fiquei em casa, consegui olhar pro meu esposo, para minha esposa, que ela estava ficando tão sozinha, né? Ou consegui olhar para meus filhos, que ficavam mais tempo nos smartphones, ficavam mais tempo na internet, né? Então, compartilha conosco se você conseguiu, se obteve alguma mudança, né? E aí, vai compartilhando conosco, vai dizendo, nós vamos responder na medida do possível, tá? E aí a gente vai chegando ao nosso final hoje, né? Lembrando que é muito importante, apesar da flexibilização, não há decreto que nos obrigue a sair de casa. Então, que nós possamos ter as nossas decisões autênticas e de acordo com aquilo que nós acreditamos, né? Bom, gente, lembra que lá nós temos a página no YouTube, tá certo? Ativa lá, curte, né? Segue a página do YouTube, compartilha a página aqui da comunidade, de fato, para que as pessoas possam aproveitar o conteúdo. Compartilha a página, né, o canal do YouTube, né? Todo dia tem uma programação, tem uma novidade para nós. O vídeo também vai estar no YouTube, né, após a finalização. A gente possa, finalizando aqui, a música diz que é uma quarentena que nos uniu ainda mais. Que bom esse momento de reflexão, para alguma coisa boa está servindo. De fato, que a quarentena, ela, como eu já disse, né, dessa flor, que ela floresça em nossas vidas aquilo que nós temos de melhor. Então, gente, obrigado. Semana que vem a Simone vai estar aqui conosco, né, falando um pouquinho da espiritualidade. E na outra semana estamos juntos novamente. Obrigado, boa semana e até a próxima.